é mais à frente nesta Liga 2. Para já continuamos no Benfica com Grimaldo e Tarapte, que estão fora das opções para o jogo com o Marítimo. O Benfica já está na Madeira. Destaque na convocatória para as chamadas dos jovens Sandro Cruz e Tiago Gouveia. Assim que os jogadores aterraram no Funchal, os jogadores passaram por várias crianças das escolas do Benfica e estiveram largos minutos a dar autógrafos. Apesar de estar a 8 pontos do Sporting, o Benfica continua na luta pelo segundo lugar do campeonato. Roger Schmidt diz que o acordo com o Benfica ainda não está fechado. O treinador alemão realça que quer terminar o campeonato holandês na melhor posição, ao serviço do PSV, e revela que ainda não sabe o que vai fazer na próxima época. Estas declarações surgem um dia depois de Roger Schmidt ter dito que estava entusiasmado com o futuro no Benfica. Rui Costa esteve na Alemanha, acompanhado por Lourenço Pereira Coelho, para fechar a contratação do treinador. O Benfica anunciou esta semana que tem que ter um acordo, princípio de acordo com Roger Schmidt. Nelson Veríssimo recusou hoje a comentar a contratação de Roger Schmidt. O ainda técnico do Benfica realça que, neste momento, ainda só existe um comunicado a falar de negociações com o treinador. Nelson Veríssimo volta a dizer que está a par de todo o processo, acrescenta que fala e até almoça todos os dias com Rui Costa. Ainda assim, recusa revelar o conteúdo das conversas que tem com o presidente sobre o novo treinador do Benfica. Questionado sobre o futuro, Nelson Veríssimo garante que quer continuar a carreira no estrangeiro. O presidente do Braga garante que Ricardo Horta não se vai transferir para o Benfica. António Salvador realça a importância do avançado, principalmente por se tratar do capitão de equipa. António Salvador foi confrontado com a possibilidade de o Benfica ter interesse em negociar o jogador abaixo dos 30 milhões de euros da cláusula de rescisão. Respondeu que o Braga não vai negociar Ricardo Horta porque não quer vender o jogador. Em declarações à SIC Notícias, António Salvador não esclareceu se já tinha sido contactado por Rui Costa. Avançamos com Di Maria, que pode receber no Benfica o mesmo salário que recebe atualmente João Mário. O Clube da Luz ofereceu 3 milhões de euros limpos por época ao argentino. É o mesmo salário que João Mário recebe no Benfica e por isso está dentro do teto salarial do clube. Para tentar convencer Di Maria, a direção liderada por Rui Costa oferece também 3 milhões e meio de prémio de assinatura. São estes os valores em cima da mesa na proposta que o Benfica fez ao avançado do Paris Saint-Germain. Segundo a imprensa argentina, além da proposta do Benfica, Di Maria tem em mãos uma oferta da Juventus. De acordo com a mesma notícia, Di Maria tem interesse em jogar no Campeonato Espanhol. Avançamos com Grimaldo, que pode render 20 milhões de euros ao Benfica. Em Espanha intensificam-se os relatos do interesse do Barcelona. A imprensa espanhola escreve que Grimaldo vai reunir-se em breve com os responsáveis do Barcelona para discutir um eventual regresso ao clube catalão. As mesmas fontes garantem que o Benfica aponta aos 20 milhões de euros para libertar o jogador já no próximo mercado do verão. Recordo que antes de defrontar o Barcelona no Estádio da Luz, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Grimaldo afirmou que vai sempre ter uma ligação especial com o clube espanhol. Roger Schmidt já definiu a grande prioridade para a equipa do Benfica. O técnico quer contratar um médio defensivo. A CMTV sabe que Al-Musrati do Braga e Éric Gutiérrez do PSV são os jogadores que mais agradam ao técnico alemão. Os dois já foram associados ao Benfica. Gutiérrez afirmou mesmo que gostava de ir para onde Roger Schmidt fosse. Já Al-Musrati foi associado ao Benfica no mercado de transferências do verão passado. Roger Schmidt ainda não chegou ao Benfica, mas já começou a preparar a próxima época. Diego Moreira, jogador em destaque na conquista da Youth League pelo Benfica, é desejado pela seleção da Bélgica. O jogador nasceu na Bélgica, apesar de ter também nacionalidade portuguesa. Depois do bom desempenho na Liga dos Campeões de Sub-19 pelo Benfica, os responsáveis da seleção belga estão a tentar convencer Diego Moreira a optar por representar a Bélgica em vez de Portugal. Depois de fazer um jogo pela seleção que optar, fica automaticamente impedido de representar outras seleções. A decisão cabe ao jogador. Será agora decisiva a rapidez de ação por parte da Federação Portuguesa de Futebol na tentativa de não perder o jogador.
E após esta conquista da UEFA Youth League, João Malheiro garante que nunca houve uma maldição de Bela Gutmann. O técnico foi campeão europeu pelo Benfica em 1962. José Águas sucedeu-lhe no comando técnico. Nessa altura, de acordo com a mesma maldição, Bela Gutmann teria dito que o Benfica nunca mais ia ser campeão europeu. Agora, João Malheiro revela que as palavras de Bela Gutmann foram deturpadas. De acordo com o comentador da CMTV, Bela Gutmann terá dito em 1965 que caso os jogadores perdessem a humildade, não voltariam a ser campeões europeus. As palavras estão numa carta enviada por Bela Gutmann a José Águas, técnico do Benfica na altura. Na mesma carta, Gutmann terá dito que o Benfica ia voltar a ser grande na Europa, bem como repetir a conquista da prova europeia. Entretanto, já é conhecido o calendário das competições para a próxima época. A Supertaça está marcada para o dia 31 de julho, uma semana antes da primeira jornada do campeonato. A Liga começa a 7 de agosto e termina a 28 de maio do próximo ano, uma semana antes da final da Taça de Portugal, marcada para o dia 4 de junho. As duas provas profissionais estarão interrompidas entre o período de 13 de novembro e 27 de dezembro para a realização do Mundial do Qatar. A fase de grupos da Taça da Liga vai ser jogada entre 18 de novembro e 17 de dezembro. Coincide, por isso, com o Campeonato Mundial deste ano. O Benfica é o clube com a multa mais elevada aplicada pela Autoridade da Concorrência. O Clube da Luz vai ter de pagar mais de 4 milhões de euros e 100 mil euros. Em causa está um processo que remonta a maio de 2020. Na altura, os clubes das ligas profissionais acordaram não contratar atletas que rescindissem unilateralmente por motivos relacionados com Covid-19. O Futebol Clube do Porto foi multado em 2,5 milhões, enquanto a multa do Sporting é de 1 milhão e 600 mil euros. No total, a Liga e os clubes foram multados em mais de 11 milhões de euros. Pedro Proença já anunciou que a Liga vai recorrer da decisão. Avançamos agora com o Futebol Clube do Porto. O Sérgio Conceição abandonou hoje a sala de imprensa depois de repetir várias vezes que o Porto vai ganhar, apesar de tudo o que está a acontecer. O técnico referia-se à arbitragem, revelou que Hugo Miguel insultou os jogadores do Porto no jogo em Braga e disse que não há forma de contrariar o relatório do árbitro, uma vez que está num pedestal. Sérgio Conceição diz ainda que não percebe porque se criticou o comportamento que teve no final do jogo, uma vez que nem sequer foi expulso em Braga. O árbitro do Braga-Porto está fora das nomeações para esta jornada. Hugo Miguel foi alvo de fortes críticas por parte do Futebol Clube do Porto. O clube diz que, além de 3 penaltis que ficaram por assinalar, o árbitro teve atitudes provocatórias em relação a Taremi, Francisco Conceição e Luís Gonçalves. O VAR do jogo de segunda-feira passada em Braga, Fábio Melo, ficou também fora das nomeações para os jogos deste fim de semana. Para o Porto Vizela de amanhã, o Conselho de Arbitragem nomeou Manuel Mota. Sérgio Conceição está a ponderar sair do Futebol Clube do Porto no próximo verão. A saída de Luís Dias em janeiro desagradou muito ao técnico, que estará agora à espera de propostas de clubes estrangeiros, sobretudo italianos. Isto segundo o Semanário Novo. A mesma notícia garante que Pinto da Costa está a par da situação e das condições que Sérgio Conceição impõe para ficar. Além das saídas do plantel, o técnico está descontente com a influência de várias pessoas no dia-a-dia da equipa. Sérgio Conceição exige menor intervenção de alguns elementos da estrutura portista. Esta será uma condição determinante para o técnico continuar no Futebol Clube do Porto. Continuamos ainda no Futebol Clube do Porto. João Mário perdeu espaço na equipa. Sérgio Conceição deverá optar por utilizar PP nesta reta final de campeonato na posição de lateral direito. João Mário ficou fora desde o jogo frente ao Portimonense por ter estado com sintomas gripais. Desde esse jogo, o PP assumiu a titularidade e João Mário tem ficado no banco de suplentes. Ainda assim, o desempenho de PP na derrota do Porto em Braga não agradou a Sérgio Conceição. Por isso, João Mário ainda tem uma oportunidade de agarrar o lugar nesta reta final de campeonato. Avançamos agora com o Sporting. Tiago Tomás pode regressar a Alvalade na próxima época. De acordo com o Jornal Record, o afastamento de Slimani obriga o clube de Alvalade a repensar o ataque para a próxima temporada. Neste sentido, o Sporting poderá optar por contratar um jogador ou recuperar Tiago Tomás. O jovem avançado está emprestado ao Stuttgart até 2023, cenário que não invalida um regresso antecipado ao Alvalade. Isto porque os dois clubes acordaram que o Sporting poderia resgatar Tiago Tomás no final desta época. O avançado leva 3 golos em 11 jogos pela equipa alemã.
Em destaque está também Coates, que está em dúvida para o jogo com o Gil Vicente no próximo domingo. O central falhou o treino de hoje e de ontem do Sporting, fez apenas trabalho condicionado no ginásio. O Sporting justificou a ausência do central com fadiga muscular. Ainda assim, o Jornal Record avança que Coates se terá ressentido do problema crónico no joelho direito. Esta temporada, Coates já jogou várias vezes com dores. Foi ainda obrigado a ficar de fora 6 jogos devido ao desconforto que sentia no joelho. Ainda o Sporting tem a concorrência de vários clubes para a contratação de Saint Justa. O central do Mainz é um alvo prioritário para o Sporting. No entanto, clubes como West Ham, Leicester, Dortmund e Bayer Leverkusen também seguem o defesa. Segundo a imprensa alemã, o Mainz não está disposto a negociar o jogador por menos de 10 milhões de euros. O clube de Alvalade tem tentado baixar este valor, mas perante o interesse de outros clubes, esse objetivo poderá tornar-se mais complicado. Paulinho, extremo do Bayer Leverkusen, voltou a despertar o interesse do Sporting. O jogador brasileiro esteve perto de reforçar o clube de Alvalade em 2019. Agora o extremo volta a estar na mira do Sporting, já que encaixa no perfil pretendido por Ruben Amorim. Paulinho é rápido, joga com o pé direito e é capaz de atuar nas duas alas. Tem ainda experiência em grandes palcos europeus. Apesar de o Sporting estar interessado, as negociações com o Bayer Leverkusen prometem ser difíceis. O clube alemão pretende fazer um encaixe significativo com o brasileiro. Há 4 anos, Paulinho custou mais de 18 milhões de euros ao Bayer Leverkusen. Voltamos ao tema com que abrimos esta ligador. O Benfica está na Madeira, onde vai defrontar o Marítimo amanhã. A chegada à comitiva foi recebida por adeptos descontentes, o que motivou alguns momentos de tensão entre Rui Costa e um dos adeptos. Eu sou canalha, não é? Ora, a auditoria é para quando? Como lá descontente? Como lá descontente? Imagens de Rui Costa com as quais começamos a análise nesta ligador. Hoje fazem-me companhia o João Malheiro, o Manuel Queiroz, o José Manuel Freitas e o Otávio Lopes. Muito boa noite aos 4. João Malheiro, começando por olhar para estas imagens que mostramos, como é que avalias o comportamento de Rui Costa perante ter sido confrontado por este adepto? Ora, boa noite a todos. Deixa-me antes de responder à tua questão, deixar aqui uma nota de pesar, creio que de elementar justeza, pela morte hoje de Carriço, jogador que vestiu apenas em toda a carreira a camisola do Vitória de Setúbal. Foram 14 temporadas, ligado às melhores formações do Vitória de Setúbal, recordo, orientadas por Fernando Vaz e José Maria Pedroto, que ganhou inclusive uma taça de Portugal e que hoje lamentavelmente nos deixa. E portanto os sentimentos naturalmente à família, a quem lhe era próximo e naturalmente ao histórico Vitória de Setúbal. Dito isto, relativamente à questão, é evidente que não é propriamente um episódio agradável, mas desde logo gostaria de precisar que é protagonizado por um adepto, quer dizer, não há aqui, digamos, uma movimentação, já nem lhe vou chamar de massas, mas, quer dizer, adeptos organizados, no sentido de contestar. Portanto, é apenas um adepto que tem a sua opinião, tem direito a ela, evidentemente. Admito que alguns benfiquistas, nesta altura, se interroguem por que razão ainda não é conhecida a auditoria, quando creio que se falou na altura da eleição do presidente Rui Costa, é sensivelmente 1 mês, 2 meses, sim, e portanto já lá vão alguns meses e de facto não há ainda resultados. Já se tinha pronunciado e, portanto, sobre os primeiros 3 sim, contratos, mas portanto, faltavam os restantes. E portanto este adepto mostra algum agastamento em termos que me parecem menos apropriados. Enfim, à porta do hotel, quando os outros, aliás, foi calorosíssima a recepção ao Benfica, com dezenas e dezenas de crianças equipadas a rigor no aeroporto e aqui também. Portanto, é um ato isolado, mas eu até posso dizer mais. Nós, portanto, vimos aqui as legendas, portanto, não foi propriamente um diálogo muito agradável, mas este adepto, posteriormente, pediu desculpa e dizendo qualquer coisa como isto, o importante é ganharmos amanhã. Dito de outra forma, um episódio que até ficou sanado. E poderás perguntar tu, mas como é que eu sei disto? Sei, porque evidentemente tive a ocasião de falar
com quem está neste momento na comitiva do Benfica no Funchal e deu conta, de facto, dessa situação. Portanto, diria, não é muito agradável ver-se um episódio desta natureza, que de alguma maneira também revela o caráter muito popular, muito genuíno, ainda muito de futebol ou ex-futebolista do Rui Costa e menos a chamada postura institucional, se quisermos. Admito, mas quero ver as coisas mais pela positiva e sublinhar quão genuíno é o Rui Costa, que, de acordo com o que sei, não apenas por ter presenciado, mas também pelos relatos que me fazem amiudadas vezes, o Rui Costa gosta mesmo de conversar com os adeptos, gosta de falar com os adeptos e, portanto, embora por vezes pode arriscar uma situação menos agradável, como foi o caso. O que é que revela este episódio, Otávio? É um adepto do Benfica. E um adepto do Benfica não merece respostas como aquela que o Rui Costa deu. O Rui Costa, confrontado mesmo em maus modos pelo adepto, o Rui Costa devia ter outro tipo de resposta. Responder ao adepto do Benfica a qualquer coisa parecida com esta. Ainda não está feita qualquer coisa assim. Não é responder ao adepto, o que é que tu sabes lá o que é uma auditoria, qualquer coisa parecida com esta. O Rui Costa é presidente do Benfica, é presidente da maior instituição desportiva deste país. E acho que devia ter algum cuidado em relação à forma como responde aos adeptos, mesmo que os adeptos o interpelem de maus modos. Se os adeptos o interpelarem de maus modos, o melhor que o Rui Costa devia ter feito era virar as costas e ir embora. Não é responder da forma como respondeu. De qualquer maneira, a última vez que o Rui Costa se pronunciou sobre a auditoria foi à entrevista lá ao canal do clube, se não me engano, onde disse que a Ernst Young, já tinha feito qualquer coisa dos primeiros três contratos e que ia arrastar aquilo aos 55. Portanto, janeiro, fevereiro, março, abril. Já lá vão 4 meses. E é perfeitamente natural e normal que os adeptos do Benfica queiram saber como é que está a decorrer a auditoria e acho que o Rui Costa, através dos canais do clube, já podia ter informado os adeptos. A auditoria está neste momento, está aqui, está ali, ou periodicamente o Rui Costa devia informar os adeptos do Benfica da forma como está a decorrer a auditoria do Benfica, porque quer se queira, quer não, é uma auditoria importante. E há outra coisa que o Rui Costa não disse também nessa entrevista. Estamos a falar que tipo de auditoria? Daquelas auditorias que se mete debaixo faça a auditoria, mete-se debaixo da mesa e siga o jogo? Ou uma auditoria forense? Que se for mesmo uma auditoria forense, dali tem mesmo de extrair consequências criminais. Isso não sabemos ainda. Mostra este episódio, José Manuel Freitas, que os benfiquistas ainda é fraturante esta questão da auditoria e de todo o processo cartão vermelho que marcou também a saída de Luís Filipe Vieira. Boa noite, Mariana. Boa noite aos meus parceiros de painel, aos seus telespectadores e também quero associar-me aos meus pésamos à família de Carriço e ao Vitória de Setúbal. É a lei da vida, mas custa sempre quando são pessoas conhecidas. Relativamente ao episódio, só tenho 2 coisas para dizer. A primeira, quando seria de esperar que um adepto questionasse o presidente do Benfica, mas que raio de época a equipa está a fazer? Foi-lhe perguntar pela auditoria forense. Pela auditoria. Depois, acho que o Rui Costa não devia ter dado troco. Não devia ter dado troco a esta situação, porque a forma como o adepto se dirigiu ao presidente do Benfica, independentemente daquilo que o João já disse e de saber que mais tarde tinha pedido desculpa. E a reação de Rui Costa diz-me a mim, ditava ao bom senso, que, como já disse o Otávio e estou de acordo com ele, devia virar costas. Porque quando se podia esperar que um ou vários adeptos, e foi só um, questionasse o presidente do Benfica do estilo, então esta é que é a época, você quer para o Benfica, não ganhamos nada a ninguém, não vamos ganhar nenhum troféu, estamos aqui, podíamos ficar em segundo lugar no campeonato, empatámos com o Famalicão, umas coisas deste tipo, foi falar da auditoria. Auditoria nesta altura do campeonato. Peço muita desculpa. Não tenho mais nada para dizer, reforçando que, do meu ponto de vista, o Rui Costa, como disse bem o Otávio Lopes, e concordo em absoluto com ele, não devia ter dado troco e devia ter virado as costas e voltar para dentro do hotel e fumar o seu cigarrinho, que eu percebo, calculo que o Rui Costa tenha ido ali para fumar um cigarro e foi apanhado de supetão com um adepto a falar da auditoria. Que é uma coisa que me surpreende a sério. Mas há algum benfiquista nesta altura do campeonato, a não ser aquelas pessoas que realmente dominam a matéria, os mais qualificados e mais doutos neste tipo de situações? Há algum adepto do Benfica, neste momento, está preocupado com a auditoria? Não, o adepto do Benfica comum, eu não sei se o João Malheiro
partilha desta minha opinião, está preocupado em saber quem é que vai ser realmente a equipa da próxima época, que os jogadores vão entrar e vão sair, se o Benfica vai fazer uma grande época, se vão ser promovidos os meninos da Youth League, que o Benfica vamos ter para a próxima época. Agora, a auditoria. Zé Manuel, desculpa lá, pode haver aí um rastilho para isto, não é? Não te esqueças, rastilho? Sim. Não te esqueças o que é que aconteceu esta semana, que Luís Filipe Vieira voltou a aparecer por aí. Bem, mas o Luís Filipe Vieira Tem alguma ligação, Otávio? Deixa só dizer uma coisa. Então vou responder aqui a tempo inteiro. O Sr. Luís Filipe Vieira, que tem um trabalho indiscutível no Sport Lisboa e Benfica, devia ter tido respeito pelo presidente do Benfica atual, Rui Costa, na conquista da Youth League. E o Rui Costa, muito bem, na Câmara Municipal de Lisboa, respondeu-lhe sem muita gente ter percebido, a dedicar a vitória a toda a gente que participou na feitura do Seixal. Respondeu-lhe com uma limpeza e uma classe extraordinária. E, portanto, a história do Sr. Luís Filipe Vieira não gostar do Rui Costa. E eu tenho que assumir aqui que na semana passada disse aqui neste programa que eu acreditava que o Sr. Luís Filipe Vieira queria mesmo que o Rui Costa fosse o seu sucessor, depois de ver o que é que está a acontecer, não queria mesmo nada, mas eu acreditava que era possível. Portanto, em relação a esta situação, acho que nem Luís Filipe Vieira está a pensar na auditoria, nem é nada disso. E, portanto... Não, mas quando se fala... Isso já não sei. Desculpa lá. Quando se fala... Tem mais coisas para embirrar é outra questão. no sentido figurado com o Rui Mas Costa. eu, como benfiquista, desculpa lá, é porque, de alguma maneira, o Zé Manuel é só um repto, e do Benfica aqui sou eu, e com muito gosto. Vamos lá ver. Isso é discutível. É verdade, e tens razão, que nesta altura, para o universo benfiquista, há questões muito mais importantes que são abordadas entre eles e, na hipótese rara, naturalmente, nem todos têm acesso, de se encontrarem com o Presidente Rui Costa. E, portanto, como tu dizes muito bem, questão de treinador, de jogadores, uma época que, de facto, não funcionou. Estamos de acordo, embora eu admita perfeitamente, e aqui não é só uma questão de elasticidade democrática, é também de sentido de responsabilidade. Eu admito que um associado possa questionar Rui Costa sobre a auditoria. Tenho cuidado de dizer que o surpreendeu a questão que foi colocada ao Presidente do Benfica. Mas os termos em que o faz... Vamos lá ver, é que aqui está-se a dizer o Rui Costa não teve lá uma postura institucional. Eu admito, quer dizer, que não estar ali à porta do hotel e travar-se de razões com o adepto, eu admito. Mas... o adepto foi tudo menos sereno, menos educado. E é o adepto quem diz uma série de impropérios no final. Mas calhar há que locais depois por isso mesmo. suscitam aquela locais resposta. próprios para Rui Costa responder aos associados, digo eu. Nesse aspecto, eu acho que devemos ver a coisa com alguma serenidade e perceber também o estado de alma na altura daquele adepto que não é o mais, de todo o mais indicado. Agora, eu não sei se o tema Luís Filipe Vieira venha à colação ou não venha, ainda durante o programa 2. Se vier, eu reservo a minha opinião para essa altura, embora acho que este episódio não tem rigorosamente nada a ver com as ouvir o Manuel, que ainda não falou neste tema, porque além da forma como o Rui Costa responde ao adepto, que pode ser ou não questionada, há aqui uma frase quando diz só estou aqui há 6 meses. Parece que há aqui alguma tentativa quase de desresponsabilização, Manuel, relativamente àquilo que... Sabemos que Rui Costa não está no Benfica há 6 meses, não é? Boa noite a todos. Sim, acho que há... Eu acho que há aqui uma coisa que alguns dirigentes portugueses ainda não perceberam e que eu acho que altera um bocadinho esta relação. Em relação ao que acontecia há 10 ou há 15 anos, ou há 20. É que os dirigentes hoje são pagos. E bem pagos. E, portanto, os adeptos sentem-se não são apenas adeptos ali, estão a pedir responsabilidades a quem as tem. Eu acho que o Rui Costa não devia ter respondido, como é evidente, não era o local para falar numa coisa dessas. Nem ele sabe se o adepto é mesmo adepto do Benfica, é sócio, não sei, provavelmente acionista não da sabe. SAD. Que é acionista da SAD, eventualmente até, ou uma coisa desse género. E, portanto, isto muda um bocadinho a relação que os adeptos têm com os dirigentes, que os levam, se calhar, a pensar mais em auditorias do que tu imaginas, não é? Porque a auditoria, de facto, é uma forma de fazer uma fotografia a uma determinada maneira de trabalhar em determinada altura.
E depois o Rui Costa, de facto, não está há 6 meses no Benfica, está há mais, como é óbvio, está há quase um ano, de facto, na presidência do Benfica, vamos dizer, não falta assim tanto como isso, antes das eleições. Eu acho desde o princípio, disse-o aqui, ficarei muito surpreendido se não acontecer como eu imaginei, que a auditoria nem ia ser toda pública, nem ia dar grande coisa. E é o que eu acho, continuo a achar, e é o que acha também o Rui Costa. Aliás, já fez declarações sobre isso, a dizer que os primeiros não sei quantos contratos não tinham problema nenhum e tal. E, portanto, acredito que haja alguma coisa pelo meio, mas não acredito que se saiba, até porque estas coisas são... enfim, algumas delas podem ter responsabilidade coletiva. Sim, e podem ter responsabilidades que podem ser criminais ou podem ser... Mas isso é se for a forense. Se for a outra, mas se for a outra, daquelas que se metem... Mas tu não ficas surpreendido no quadro de um jogo na Madeira que um adepto... A minha surpresa é essa. Eu não conheço o adepto. Nem eu conheço. Se o adepto foi lá posto pelo Luís Filipe Vieira... A minha surpresa é quando... Acho que não. Mas achas que pode haver alguma relação, Manuel, como há pouco sugeria o Otávio, que podia haver aqui algum rastilho provocado por aquelas palavras? Agora, eu acho que o facto de Luís Filipe Vieira ter falado esta semana e ter dito coisas que eu também acho que são... quer dizer, que neste momento não as devia dizer, como é evidente, porque era uma hora de felicidade para o Benfica, portanto, para a qual muita gente trabalhou durante muitos anos, incluindo o Rui Costa, se calhar menos do que outros, mas também alguma coisa trabalhou, e sabemos todos que trabalhou. E, portanto, mas admito que o facto de Luís Filipe Vieira ter aparecido em público esta semana tenha sido, de alguma forma, uma inspiração. Não parece que essa fosse, digamos, a linguagem utilizada pelo adepto cole com Luís Filipe Vieira. Não me parece de todo. Mas, de qualquer forma, é importante também precisar uma questão que, parecendo pequenina, é bastante grande e, se calhar, explica um tanto o que aconteceu. Nós aqui, eu fui suficientemente informado sobre essa matéria, há pouco na minha intervenção não o fiz. Para que não haja quaisquer dúvidas, nós aqui temos a parte final do diálogo, enfim, aceso e algo inconveniente. A parte final, não temos o início. E devo dizer que o adepto utilizou termos, que eu aqui não vou reproduzir, que são, como direi, não é fácil ouvi-los e não responder. E, portanto, que isso fique absolutamente claro. É porque, se tivéssemos aqui todo o filme, se calhar a avaliação seria um pouco diferente. Eu gostaria de dizer isso e posso afirmá-lo de forma judiciosa. Deixa-me só acrescentar uma coisa que ia acrescentar, que há bocadinho o Malher me interrompeu. O Rui Costa... não tem. O Rui Costa acabou de dizer não está há 6 meses no Benfica. Pois não, está lá há 13 anos. Acabou de confirmar hoje o Rui Costa que lhe passou tudo ao lado. Ao lado. Teve 13 anos no Benfica e era só ver navios. Só via passar navios. Nada. Assinava de cruz, não sabia de nada. Aparece lá a assinatura dele. Não, algumas coisas. Responsabiliza pelo que aconteceu nos Ele últimos acabou de 6 dizer meses, isso. é isso. Só estou no Benfica há 6 meses, disse ele. Quer dizer, nos outros 13 anos... Desculpa, Malher. Ele disse, estou no Benfica há 6 meses. Quer dizer que o presidente todo o resto passou-lhe ao lado. Mas alguém que não saiba que o Rui Costa, desde 2005 ou 2006, até está no Benfica, é isso que eu estou a dizer. Começou como jogador. É isso que eu estou a dizer. Naturalmente, é isso que eu estou a dizer. Eu estou a meses, dizer que ele está como dirigente desde 2008. Como dirigente desde 2008. Acabou de dizer hoje, está lá há 6 meses, no Benfica. Sim, senhor, há mais de 6 meses como presidente. O resto do tempo passou-lhe só tu é que não entendes que é como presidente. Tudo ao lado. Assinava papéis, quer dizer, Rui Costa serviu Luís Filipe Vieira para ganhar as eleições, sobretudo nas últimas eleições. Foi apresentado como o príncipe herdeiro. Depois, como o Malheiro disse, também não acreditava que ia ser o príncipe herdeiro. Nem o Malheiro acreditava. Desculpa, nem eu acreditei nunca que fosse o príncipe herdeiro. Eu acreditava. Mas eu não, porque... Eu também não. Mas disse-o aqui. Sim. Posso acabar? Mas essa é outra questão. Não interrompas. Essa é outra questão e falarei nela quando a Mariana quiser. Certo.
O Luís Filipe Vieira, ao contrário também do que diz o José Manuel Freitas, não é só o lá por ter feito o Seixal e não sei o que mais. Repara, o Luís Filipe Vieira fica na história do Benfica por ter de abandonar o Benfica, por suspeitas de ter roubado o Benfica, ponto final parágrafo, por ter colocado o nome do Benfica na lama. Isto tem que ficar bem claro, para que Luís Filipe Vieira e os acólitos de Luís Filipe Vieira, que ainda há por aí alguns, voltem a... Eu não estou aqui a defender ninguém. O que é que eu disse? Há só suspeita. Suspeita de ter roubado o Benfica. E pelos meios, percebeste isso com esse ênfase todo. Antes disso, o Luís e Filipe perceber Vieira bem que o nome do Benfica, a partir do momento em que os meios foram revelados, o nome do Benfica passou a estar na lama. Ponto final, parágrafo. E por causa de quem? De Luís Filipe Vieira e de toda a trupe que o rodeava. Já agora, José Manuel Freitas, também achas que quando fala nos últimos 6 meses, Rui Costa está de alguma forma a desresponsabilizar-se do que passou para trás? A minha leitura é o Rui Costa, quando diz que eu só estou aqui há 6 meses, é como presidente. Claro. Como presidente. Isso percebe-se o sentido. Mas o Otávio não podia fazia parte da direção. Há mais de 6 meses, mas o resto não me interessa. Não tive cá. Não tive cá. Oh, Malheiro. Não é o que eu quero dizer. Uma dificuldade. Oh, Malheiro. Oh, Malheiro. Ele diz que está há 6 meses o Benfica, para começar, não é verdade, está lá mais de um ano. E depois, os outros 12 anos terão a fazer o quê? Está um ano, mais ou menos um ano. Vai a caminho de um ano. Vai a caminho de um ano. As eleições foram em setembro. Vai há 9 meses. Mas ele já era presidente antes. Mas a questão para mim é muito... Quando diz 6 meses... Não, já era presidente desde junho. Uma coisa. Desde junho. A questão deve ser entendida assim. Se a questão que motiva este adepto do Benfica, presumo-se que é adepto do Benfica, a questionar Rui Costa, tem a ver com a auditoria. E, portanto, nesse particular, o presidente do Benfica está-se a desresponsabilizar porque está há 9 meses, coisa que eu valha, no Benfica, e foi ele que mandou fazer a auditoria, certo? Agora, ele, quando diz que só está há 6 meses e enganou-se no período temporal, só se está a referir, do meu ponto de vista, ao período em que está como presidente do Benfica. O que está para trás, ok, ele é corresponsável, mas não é o principal responsável de tudo o que aconteceu no Benfica. Mais uma vez, para quem só agora se juntou a nós, este momento de tensão protagonizado por Rui Costa, recordando que o Benfica já está na Madeira, onde vai amanhã jogar contra o Marítimo. À chegada, a comitiva foi recebida por adeptos descontentes, o que motivou um momento de tensão entre Rui Costa e um dos adeptos. Mas comigo... estou aqui há 6 meses, mas porque eu não vejo eu sou dragado, eu sou infiltrado, eu sou abutre, eu sou canalha, não é? Ora, a auditoria é para quando? Tu como lá descontente? Tu como lá descontente? Avançamos agora com Roger Schmidt, que diz que o acordo com o Benfica ainda não está fechado. O treinador alemão realça que quer terminar o campeonato holandês na melhor posição, ao serviço do PSV, e revela que ainda não sabe o que vai fazer na próxima época. Estas declarações surgem um dia depois de Roger Schmidt ter dito que estava entusiasmado com o futuro no Benfica. Rui Costa esteve na Alemanha, acompanhado por Lourenço Pereira Coelho, para fechar a contratação do treinador. O Benfica anunciou esta semana ter um princípio de acordo com Roger Schmidt. O presidente do Braga garante que Ricardo Horta não vai transferir-se para o Benfica. António Salvador realça a importância do avançado, principalmente por se tratar do capitão de equipa. António Salvador foi confrontado com a possibilidade de o Benfica ter interesse em negociar o jogador abaixo dos 30 milhões de euros da cláusula de rescisão. Respondeu que o Braga não vai negociar Ricardo Horta porque não quer vender o jogador. Em declarações à SIC Notícias, António Salvador não esclareceu se já tinha sido contactado por Rui Costa. São 2 temas em destaque a seguir a um curto intervalo nesta Liga de Ouro. Até já.